Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Então, nós vamos fazer aqui, né, finalizando o nosso módulo. Você pode pegar o módulo aí na página 70 para nós fazermos as correções e concluirmos, né, essa primeira parte do nosso trimestre, certo? Então, vamos lá. Ficou na aula passada essa atividade, né, da página 70, para vocês poderem pegar, aonde nós temos aqui uma música, né, uma canção Raízes, e aí tinha a pergunta, né, como foi feita a concordância em supremos os versos destacados? Então, aí nós temos ouvindo o som de umas viola e se mostre para os bem te vi. Então, observe que nós estamos tratando aqui sobre a concordância do substantivo com os seus determinantes, com as palavras que eu acompanho. E aqui nós temos ouvindo o som de umas viola. Então, observe que o artigo umas, empregado como determinante do substantivo viola, ele concorda com ele em gênero, mas não em número. Então, em gênero porque está no feminino. Então, observe aqui. Então, o substantivo é viola e nós temos o artigo indefinido, né? Umas. Então, umas viola. Então, uma está no feminino, viola também no feminino, então há concordância. Porém, em números não, porque umas está no plural e viola está no singular. Então, observe que não é feita a concordância. No caso de prosbente vi, o artigo concorda em gênero também, mas não em número. O artigo marca o plural. Então, observe que se mostre pros bem te vi. Então, aqui também não há, né? Uma concordância. Então, aí observe, né, que os artigos, eles indicam o plural, mas o substantivo está no singular. Então, essa é uma questão de língua, da língua falada, né? Isso costuma-se acontecer, ocorrer, geralmente no dia a dia, né, na linguagem cotidiana, as pessoas elas não se atentam ou não se, vamos dizer assim, preocupam, né, em empregar corretamente, né, adequadamente a gramática. Mas observe que há aqui um erro de concordância entre o substantivo e os seus determinantes. Aqui nós temos, né, outro trecho, ouvindo o som de umas violas, eu quero que o mundo agora se mostre para os bem-te-vi. Então, levando em conta o tipo de música e o ambiente que pretende apresentar, você acha que a letra ficaria melhor se fosse escrita como se lê abaixo? Então, vocês acham que reescrevendo assim ficaria adequado? Então, observe que na língua original, quando nós temos, né, o erro de concordância, nós temos uma língua, o autor ele é fiel ao registro original da espontaneidade. Então, se levar isso, né, uma música talvez, empregando corretamente, talvez não soaria tão bem aquilo que o autor ele quer expressar, a intenção do autor. A 2, né, uma resposta pessoal, a 3 também, e aqui nós temos falando um pouco da variedade linguística, né, da diversidade aí da língua e que no dia a dia é comum este uso. Então, atividade de concordância dos determinantes com substantivos. Então, aqui nós temos essa imagem, um texto, repórteres da Folha testemunham o cotidiano e as pesquisas da expedição deserta do Cristal, a primeira missão científica brasileira independente ao interior do continente antártico tem a missão de desvendar passado e futuro do lugar mais frio do planeta. Então, aí, nessa atividade, nós tínhamos que pegar a palavra missão, o substantivo, e colocar os seus determinantes. Então, essa missão, né? A aqui, tá vendo? Ó? Nós temos ela, né, duas vezes. Então, observe que nós temos a missão, é o primeiro determinante,
ela foi a primeira, então nós temos um numeral aqui. Científica é um adjetivo, uma característica. Brasileira é a nacionalidade dela e independente. Então, observe que a palavra missão tem aqui esses determinantes. Entenderam? Então, quando nós vamos, por exemplo, se numa frase, né, pedir para você colocar o substantivo e os seus determinantes, você vai lá, ver qual é o substantivo principal daquela frase e pegar todas as palavras que estão determinando ele, que acompanha ele, como é aqui no caso da palavra missão. Reescreva a frase da atividade anterior, substituindo a palavra missão pelos alternativos a seguir. Estabeleça a concordância adequada entre os termos e faça as adaptações necessárias. Viagens. Então, trocando missão por viagens. Então, observe que estava no singular, a primeira missão. Viagens está no plural. Então, vamos passar tudo para o plural. As primeiras viagens científicas brasileiras, independentes ao interior do continente antártico, têm a missão de desvendar. Então, observe que aqui nós vamos, né, mudar todos os determinantes para o plural. Continuam, no caso de ficar no feminino, porque a palavra viagens também está no feminino. O que ocorre diferente com exploradores, porque exploradores está no masculino. Então, aí os determinantes também irão para os masculinos. Os primeiros exploradores científicos brasileiros, independentes, a chegar no interior do continente antártico, tem a missão de desvendar. Então, observe que aí, também, para se haver a concordância, a gente muda os determinantes para o masculino. Certo? Então, aqui nós concluímos o nosso módulo. Vocês fizeram, né, esse resumo e, como eu disse, deve passar para o portfólio, transcrever lá em forma textual, não mais como está aqui, mas de forma textual para o portfólio, de modo resumido, lembrando disso, certo? E aí nós temos aqui a nossa conclusão do módulo, do que nós estudamos. E o que vai cair na nossa avaliação? Então, em redação, vai cair especificamente sobre os gêneros que nós estudamos, que foram os contos. Então, nós temos aqui, inspirados em fatos imaginados, linguagem sem rimas, presença de rimas e de sonoridades especiais, inspirados em fatos da realidade, narrador-personagem e narrador-observador. Então, nós estudamos 2 contos, o conto A Menina e as Balas e o Sabiá e a Girafa. No conto A Menina e as Balas, qual é o tema? Ele é inspirado em fato da realidade. Qual é o tipo de linguagem? Uma linguagem sem rimas. E qual é o narrador? Narrador-personagem. Então, os contos, eles são fictícios, a gente sabe disso, né? São contos, um texto, é uma narrativa fictícia, mas que ela pode ter inspiração. Você está narrando algo da realidade? Não. Algo que aconteceu, que é real, pode me inspirar a escrever um conto. E aí, nesse conto, serão os mesmos personagens reais? Não. Eu vou dar outros nomes aos personagens, né? Vou criar, porque o conto é uma narrativa criada, fictícia, mas que pode ter inspiração da realidade, como aí na Menina e as Balas. Então, ele foi inspirado num fato real, em algo que de fato aconteceu. Já no Sabiá e a Girafa, ele está inspirado em fatos imaginários, ou seja, algo da imaginação das pessoas. Coisas que as pessoas, em geral, imaginam, né? Ou que o autor imaginou, acredita que seja. Então, o conto ele também pode partir da nossa imaginação. A linguagem é presença de rimas, de dicionalidades especiais, e o narrador é o narrador observador. Então, nós temos aqui 2 tipos de narradores, né? O narrador personagem. O que é o narrador personagem? É aquele que ele participa da história, ele conta algo que aconteceu e que ele vivenciou, né? Ele está presente. Então, é narrado na primeira pessoa, que pode ser no singular eu ou no plural nós. Então, eu conto aquilo que aconteceu comigo ou que aconteceu e eu estava presente. Eu sou um dos personagens dessa história.
Entendeu? Então, é o narrador personagem. Já o narrador observador, ele conta algo que aconteceu com alguém. Entendido? Então, ele conta uma história que ele ouviu ou que ele imaginou. Então, aí nós temos essa diferença do narrador personagem para o narrador observador. Então, em redação, nossa prova vai ser sobre contos, né? E aí vai cair os elementos da narrativa, nós vamos ver no nosso próximo vídeo. E aí nós estudamos também em português determinantes do substantivo, certo? Que nós vamos fazer a revisão na nossa próxima aula. Então aqui, ela carregava a pasta contra o peito e caminhava com estudada displicência, o que de certo modo disfarçava a deselegância do uniforme. Então, quais são os determinantes do substantivo aqui? Pasta, displicência e deselegância. Então, palavra ou conjunto de palavras que acompanham o substantivo, caracterizando ou especificando. Qual é o adjetivo? Estudada. A locução adjetiva contra o peito e o artigo a e o numeral, né? Aí você é uma resposta pessoal, certinho? Aqui nesse quadro nós temos, né, mar, o o, que é um artigo, o mar, navio, que é um navio, um artigo indefinido. O adjetivo era um navio branco, azul, do céu, é uma locução adjetiva que pode ser substituído por um adjetivo celeste, né? Um azul celeste. O areia, que é o artigo, e dourada, que é o adjetivo, certo? Então, em português, nós vamos estudar determinantes do substantivo para nossa avaliação. Certinho? Então, nós vamos, na nossa próxima aula, eu vou fazer uma revisão de tudo aquilo que nós estudamos para as nossas avaliações de redação e de língua portuguesa. Abraços e até a nossa próxima aula.